Amém. Vamos orar então, irmãos. Boa noite a quem está aqui, boa noite a quem está na rede. Lembra da rede mundial, né? A rede mundial. Vamos orar então? Querido Jesus, nós invocamos o Teu nome nessa noite sobre as nossas vidas e sobre esta reunião. Invocamos o Teu nome, Senhor, sobre as nossas famílias, sobre todas as coisas que nos dizem respeito, sobre a vida daqueles que assistirão esse vídeo, daqueles que estão assistindo. Clamamos a Ti, Senhor, pela Tua presença entre nós. A Tua palavra, Senhor, diz que onde estão 2 ou mais reunidos em Teu nome, Tu ali estás. E nós cremos em cada vírgula da palavra, assim como o vovô dizia, Senhor, que ele cria até na capa da Bíblia. Nós cremos, Senhor, que tudo que está escrito ali é a verdade do Senhor, a nosso respeito, a respeito dos nossos, a respeito do Teu reino. E se está escrito que onde estão reunidos 2 ou mais, Tu ali estás, então Tu estás aqui, Jesus. Então Tu estás aqui, Senhor. Eu aprendi com o tempo que muitas vezes Tu estás nos lugares, mas não Te é permitido manifestar-se, ter liberdade, porque os homens dominam aquele lugar, os homens dominam aqueles cultos, os homens dominam e enchem de regras. Mas nós, Senhor, queremos Te pedir perdão, se alguma vez fizemos isso, Te pedimos perdão já por todos os pecados, todas as falhas, tudo que cometemos, que Te entristeceu, Senhor, durante essa semana, durante o dia de hoje. Pedimos perdão a Ti, Senhor, por sermos tão lerdos em tomar as atitudes que precisam ser tomadas em nossas vidas, pelas coisas que deveríamos ter deixado de fazer e ainda repetimos, Senhor. Pedimos perdão pelos pecados que cometemos sem perceber, Senhor. Que estamos tão acostumados com essas coisas que para nós elas são irrelevantes, mas diante da Tua santidade elas são terríveis. Eu peço perdão a Ti, Jesus. Peço perdão a Ti e peço ao Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que ministre o nosso coração, que fale conosco. Nos ajuda, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos para que possamos ver como o Senhor vê. Para que possamos, Senhor, enxergar aquilo que o Senhor tem ministrado, que talvez tenha até já, Senhor, colocado próximo demais até dos nossos olhos e nós não percebemos. Tira, Senhor, os tampões dos nossos ouvidos e lava eles com Teu sangue para que possamos ouvir claramente a Tua voz, sem sermos confundidos. A Tua palavra diz que os Teus não seriam nem confundidos e nem envergonhados. Que assim seja conosco, Senhor. Que assim seja conosco, Jesus. Que assim seja com aqueles que estão acompanhando pela internet, aqueles que assistirão no futuro. Senhor, venha a nós o Teu reino. Venha a nós o Senhor e o Seu reino. Venha a nós, Senhor, a Tua vontade seja a nós revelada. E o nosso coração seja encontrado, Senhor, como uma terra fértil, para que a Tua palavra se cumpra em nós. Senhor, também está escrito que a palavra do Senhor não volta para Ti vazia, mas antes ela cumpre o seu propósito. Eu tenho certeza que Tu és um Deus de propósito. Amém. E existe um propósito para cada uma das nossas vidas, para cada um de nós. Senhor, eu peço a Ti que nos ajude a nos desvencilharmos das tramas do diabo, para que esse propósito não se cumpra em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a discernirmos os tempos, as intenções e até mesmo, Senhor, as motivações de algumas pessoas, de todas as pessoas que andam perto de nós. Nos ajuda, Senhor, a estarmos atentos espiritualmente a tudo que está acontecendo, Senhor. Em nome de Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Nós queremos ter uma noite ao Teu lado, Senhor. Queremos estar perto de Ti cada dia mais. Oh, Senhor, temos saudades de Ti.
Temos saudades do teu reino, porque de lá, Senhor, o nosso espírito veio e é para lá que voltará. Nessa noite, Senhor, nos ajuda a nos rendermos a Ti. Nos ajuda a Te priorizarmos durante essa semana que vai terminar amanhã e a próxima que inicia domingo. Nos ajuda, Espírito Santo. Gente, não somos nada. Gera em nós o querer do Pai, gera em nós o querer do Filho, gera em nós o querer do Teu Espírito Santo, Pai. Seja bem-vindo aqui, Senhor. Os teus inimigos não têm vez e não têm voz nesse lugar, estão proibidos de interferir nesse culto. Em nome de Jesus, eles estão proibidos sequer de descobrir esse lugar. Senhor, cobre esse lugar com um manto de invisibilidade, se é que isso existe, mas eu sei que é possível, porque na palavra tem várias histórias, Senhor, de que os teus filhos se moveram e ninguém os viu. Que assim seja, Senhor, que nós possamos nos mover e o teu inimigo não nos veja, não nos perceba e não atrapalhe. Em nome de Jesus.
ribaste bedalastori anderemas. Oh, recalarai anderemas. O Senhor diz que Ele visita cada casa neste momento. Oh, ramacantalastori anderemas. Abre a porta do teu coração, da tua casa, e deixa o Rei entrar. Elastarabastori andereleremas. Eriasturi andarahaste canteremas. Oh, dá um lugar de honra na tua casa, na tua vida, para o Senhor entrar e reinar absoluto. Rimastinteleremas. Tu tens andado muitas vezes no controle, no domínio, na direção da tua vida. Mas o Senhor diz: entrega para mim que eu te dirigirei. A minha mão é forte. Eu jamais te deixarei e te desampararei, diz o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em nós o teu querer, Senhor. Heri andaramas. Glória a Deus, porque tu não desiste de nenhum. Chicai. Aleluia. O Senhor disse para mim: eu já lhes disse que eu estou aqui. Eu já lhes disse. Talvez alguém não esteja crendo totalmente nisso, mas Ele disse: eu já disse, estou aqui. Aleluia. Aleluia. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, querido. Nós queremos, não precisamos. E te damos toda a liberdade para que tu te manifestes nesse lugar ainda mais, porque nós já estamos desfrutando e nos deleitando na tua presença, Senhor. Aleluia. 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 Amém. Agora limpa as lágrimas. Que período precioso, hein? Glória a Deus. Ai, amém? Deus ministrou vocês? Desde quando nós começamos a cantar, eu não sei se é para alguém daqui ou para alguém que está assistindo. Veio 2 versículos. É uma declaração de amor, de amor. Alguém precisa ouvir essa declaração de amor. Está em Isaías 41, 9 e 10. O tempo todo. Essa palavra. Repete ela, por favor. Isaías, capítulo 41, versículo 9 e 10. É uma declaração de amor. Deus quer fazer uma declaração de amor. Se alguém tem dúvida que Deus ama, que Deus é. Daí eu fui ler. É tremenda essa passagem. Eu? Está escrito assim: tomei desde os confins da terra e te chamei desde os seus cantos e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Eu tenho uma coisa assim que eu já percebi, que quando eu leio algo na Bíblia, eu digo assim: bah, isso aqui tinha que ser pregado sobre isso aqui. Quando eu leio, e aí pode passar alguns dias, pode passar às vezes semanas, às vezes passa 1 mês, 2 meses, mas chega um momento que vem aquela palavra assim:
agora tu vai pregar. E hoje, quando a mãe disse assim, mana, hoje tu prega, tá? Aí eu assim, tá. Né? Até já sei o que era para compartilhar. E normalmente, assim, eu gosto muito de ministrar sobre adoração, sobre intimidade com Deus, comunhão. Esse é um tema, assim, que me atrai muito na Bíblia. E hoje eu pensei, mas eu não vou falar nada de adoração hoje. E aí o Senhor nos presenteia com um momento muito, muito precioso. Irmãos, nessa palavra que eu tenho lido assim a Bíblia toda, né? E aí eu li, nossa, mas isso, que tremendo, isso aqui tem que ser compartilhado, isso aqui tem que ser ministrado. Nossa, olha, eu tenho percebido assim que quem aqui ama ler a Bíblia? A gente gostar é diferente de amar. Eu gosto muito de ler a Bíblia. Mas tem aquele momento que a gente tá lendo e que aquelas palavras... Nossa, eu me emociono lendo a Bíblia. Eu me emociono, eu leio assim, meu Deus, olha que Deus tremendo. E é demais, a Bíblia é demais, gente. A Bíblia é demais. Ela é nova todo dia. A Bíblia não é qualquer livro, não é qualquer história, não é qualquer coisa. Então, queria, nessa minha oração hoje, eu pedi assim, Senhor, tá, mas e qual é a liga? Qual é a liga de todas essas palavras? Porque tem que ter a liga. Tem que ter aquele ponto que une tudo isso que eu quero compartilhar, que é o que o Senhor está ministrando no meu coração. E aí isso veio hoje. Então vamos abrir lá? 1 João 5. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler o texto que une tudo aqui nessa Bíblia e depois eu vou ler no meu celular. Eu particularmente não gosto de ministrar ou nem de estar na igreja olhando a Bíblia no celular. Eu não gosto. Eu gosto da Bíblia papel. Mas como essa versão que eu leio a Bíblia, Deus tem ministrado no meu coração, eu só tenho ela no celular, então eu vou ler o restante no celular. Amém? Se tem algum irmão que se incomoda com isso, deixa Jesus falar contigo, irmão. Vamos lá. Não falei para quem tá aqui. João o quê? 1 João. Primeira carta. Então vamos lá. Todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo são filhos de Deus. E todos os que amam ao Pai amam também os seus filhos. Portanto, você pode saber quanto ama os filhos de Deus pelo grau do seu amor e da sua obediência a Deus. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Olha uma chave aqui, irmãos. A gente acha que amar a Deus é só dizer Deus, eu te amo, né? É obedecer. E os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis, pois todo filho de Deus pode obedecer-lhe, derrotando o mundo. Esse versículo aqui é muito forte, irmãos. Eu vou ler de novo. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis, pois todo filho de Deus pode obedecer-lhe, derrotando o mundo. Com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Mas quem teria a possibilidade de lutar e vencer o mundo, a não ser crendo que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? E nós sabemos quem Ele é, porque Jesus Cristo veio por meio da água e do sangue. Não apenas por água, mas por água e sangue. E o Espírito Santo, que é eternamente verdadeiro, é o que dá testemunho. Portanto, temos estes três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E todos eles dizem a mesma coisa, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós cremos nos homens que servem como testemunhas, mas o testemunho de Deus tem valor maior, pois é o testemunho de Deus. E afirma que Jesus é seu Filho. Todos os que creem no Filho de Deus sabem em seus próprios corações que isto é verdade.
Que tremendo esse versículo também. Então, a gente sabe. E é esse versículo aqui também que quando eu lia eu pensava exatamente. Quando a gente sabe que está fazendo uma coisa errada, lá a gente pode dar desculpa que quiser. Mas lá no nosso coração a gente sabe que está errado. A gente sabe. Se alguém não crê nisso, na realidade está chamando Deus de mentiroso, porque não crê no Deus que afirmou a respeito, no que Deus afirmou a respeito de seu filho. E o que foi que Deus afirmou? Que ele nos deu a vida eterna, que essa vida está no seu filho. Portanto, todo aquele que tem o filho de Deus tem a vida. Todo aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Eu escrevi isso a vocês que creem no nome do Filho de Deus, a fim de que vocês possam saber que tem a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Amém? Amém. Alguém pode repetir isso comigo? Eu tenho a vida eterna? Eu tenho a vida eterna. E esta é a confiança quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedimos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. Glória a Deus. Olha que tremendo. Eu não sei vocês, mas quando eu fecho meus olhos, eu falo assim, eu nem falo, quando eu penso, Pai, eu tenho certeza que imediatamente ligou o botão que conecta céu e terra. Eu tenho certeza na hora que eu falei isso que Deus está me ouvindo. Eu tenho certeza que a gente usaria uma linguagem assim, que Deus pararia o mundo para me ouvir. Porque ao final ali está uma filha dele. Ali está um filho dele. Então aqui na Bíblia nós temos o que comprova esse sentimento que nós temos. Aquilo que dá resposta, que dá nome ao que nós sentimos em nosso coração. E isso é poderoso demais, irmãos. Versículo 15. E se nós realmente sabemos que Ele está ouvindo quando falamos com Ele e fazemos os nossos pedidos, então podemos ter a certeza de que Ele nos responderá. Oh, glória a Deus! Aleluia. Oh, glória a Deus! Mas Ele responderá aquilo que pedimos de acordo com a sua vontade. Aquilo que a gente não recebe, irmãos, das duas uma. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então a gente não sabe pedir. Mas o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis intercedendo por nós. Então ele nos ensina a pedir aquilo que é a vontade de Deus. E se nós sujeitamos o nosso espírito ao Espírito de Deus, e se nós sujeitamos a nossa alma, que são as nossas vontades, à vontade de Deus, nossas orações são respondidas. Qual é o segredo disso? No mesmo dia. No mesmo dia. Às vezes imediatamente. Às vezes imediatamente. Às vezes aos poucos. Às vezes até antes de pedir. Às vezes antes de pedir. Porque tu tá pedindo aqui, tu vai pedir e tem uma pessoa que te liga com uma palavra para ti. Ou te manda, ou já te mandou um e-mail com a resposta que tu tá pedindo para Deus. Que Deus é esse, gente? A gente já é curado antes de saber Que tá doente. Deus é esse tremendo. Aleluia. Isso que é pai nessas porcarias que se vende ali na esquina. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 16. Se vocês virem o irmão pecar de uma forma que não cause a morte, devem pedir a Deus que o perdoe, e Deus lhe dará vida, a não ser que ele tenha cometido pecado que leva à morte. Quem sabe que esse pecado é contra o espírito, né? Pois há pecado que causa a morte, e por este não digo que se deva orar. Ah, que forte isso, hein? Eu não quero frisar nisso aqui, só compartilhar. É claro que toda injustiça é pecado, mas há pecados que não levam à morte. Ninguém passou a fazer parte da família de Deus, faz do pecado um hábito. Olha que forte isso. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito, pois Cristo, Filho de Deus, o protege com segurança e o maligno não pode pôr as mãos nele. Oh, glória. Que demais isso. Dá quase vontade de fazer que nem as crianças fazem quando estão brigando uma com a outra, que bota a língua e faz assim. Dá quase vontade. Tremendo. Porque olha isso aqui. Agora,
apesar de que diz, ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito, apesar disso, nós não podemos nos esquecer que todo dia a gente escorrega em alguma coisa. Todo dia a gente tem alguma coisa para pedir perdão para Deus. E eu dizendo alguma coisa, eu estou sendo muito otimista. Eu usando a palavra no singular. Porque todo dia, em algum momento, a gente pensa mal de alguém. A gente julga alguém. A gente condena alguém. Mesmo desconhecidos. Às vezes passa na rua. Às vezes um pedinte, jovem. A gente olha, mas isso aí só pode ser vagabundo que tá aí com uns 20 e poucos anos na cara, forte, por que não arranja emprego? E a gente não conhece a história de vida dele. A gente não sabe as amarras que prendem ele. A gente não sabe os demônios que agem naquela vida. Ou um pensamento negativo. Ou um pensamento negativo, um pensamento de falta de fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, se eu não estou agradando a Deus, tudo bem, são pecados que talvez, vamos lá, pecados que não levam à morte. Quando fala morte aqui, é morte eterna, irmãos. É morte eterna. Ou seja, tem perdão. Pecado que leva à morte eterna é pecado contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Não tem. Agora, isso aqui tem. Porém, se eu vivo uma vida de pecado, eu estou na morte sim. Se eu vivo uma vida de pecado, se eu sou um hipócrita, que venho no culto, que venho na igreja, mas no meu cotidiano, no meu dia a dia eu faço outra coisa, eu vou pro inferno sim. Claro que eu não vou, em nome de Jesus, né? Vamos dizer a criatura, porque essa é criatura, né? Não é filho ainda. A criatura. Mas vamos terminar aqui. 19. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio do maligno. E sabemos também que o Filho de Deus veio para ajudar-nos a compreender e encontrar o verdadeiro Deus. Aleluia! Porque em algum momento da nossa vida, Ele fez isso nas nossas vidas e nós largamos todo aquele lixaredo, toda aquela imundície, toda aquela idolatria de onde cada um de nós foi tirado. Glória a Deus que Ele fez isso e tem revelado quem é o verdadeiro Deus todos os dias para cada um de nós. Glória a Deus, glória a Deus. E através de nós. Porque em nós é o primeiro passo. O através de nós é a continuidade da nossa missão. Amém? 20. E sabemos também que o Filho de Deus veio para ajudar-nos, estou lendo de novo, a compreender e encontrar o verdadeiro Deus. E agora estamos em Deus, porque estamos em Jesus Cristo, seu Filho, que é o único Deus verdadeiro. Aleluia. E Ele é a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Amém? Aleluia. Então esse é o texto base, texto liga. Repete o texto. 1 João 5, todo o capítulo 5. E agora a gente vai trazer os adereços, vamos completar a engrenagem daquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Eu tenho, como professora, a gente acaba tendo contato com muitas pessoas, com famílias inteiras, com crianças, com às vezes avós, às vezes os pais, às vezes os tios, depende de cada família, né? E a gente acaba tendo contato com a história de vida e muitas dessas crianças nos pedem socorro, desses adolescentes pedem socorro, relatam coisas que eles estão passando, situações que eles estão passando, para pedir ajuda, porque às vezes eles não conseguem vencer isso sozinhos. E para que eu comecei a dizer isso? Porque a palavra de hoje tem um tema, e o tema é andar com Deus. Quem aqui quer andar com Deus? Eu quero andar com Deus com as duas mãos e os dois pés, que eu já ergui aqui, ó, um já está até para cima. Andar com Deus. Esse texto aqui, ele está nos apontando o princípio, que é Jesus na nossa vida. Se nós recebermos Jesus na nossa vida, é impossível andar com Deus. E isso pode estar a pessoa há 200 anos dentro de uma igreja evangélica e ela não andar com Deus.
Ela sequer se salva. Sequer ser salva. Olha que coisa mais terrível isso, gente. É terrível. Agora, como que a gente anda com Deus? E foi isso que eu fui lendo na Bíblia, nos livros que eu tenho lido. Eu tenho dito, nossa, mas isso aqui, olha, isso aqui a gente tem que entender isso aqui, a gente tem que aplicar isso aqui na vida pra gente andar com Deus. E Enoque andou com Deus. Aleluia. Olha que poderoso que foi andar com Deus. Enoque andou com Deus e caputz, pluft. Deus gostou tanto da companhia de Enoque que tomou para si. Glória a Deus. Tomou para si. O que será que Enoque fazia? O que será que Enoque falava? O que será que eles conversavam? Porque quem anda, ninguém anda. Ninguém anda com uma pessoa do lado sem conversar. Em silêncio, ninguém anda. Mesmo eu que sou tímida. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Não, em sala de aula eu não sou tímida, mas eu fora, eu sou tímida, irmãos, é verdade. Eu vindo do Chile, sozinha, eu fui pro Chile com 2 amigas e eu voltei sozinha, num ônibus, lotado. E aí senta do meu lado um cara de 1,90 m e tantos de altura, né? Vocês conhecem meu porte aqui. Um cara novo, um gurizão assim. E eu ali, tímida, né? Então eu não conseguia conversar. Mas 40 horas de viagem, nem eu aguentei ficar 40 horas em silêncio. Nem eu aguentei. Aí eu olhei assim, vou forçar a barra, né? Vou ter que falar, não aguento mais não falar com ninguém. Do meu lado. E aí eu puxei conversa. Daí, pra sorte minha, o cara era norte-americano, falava só inglês. Eu não falava inglês. Nada. Assim, claro, né? I don't understand. Eu não tô entendendo, né? I speak Portuguese. Essas coisinhas assim, todo mundo sabe falar, né? I'm sorry, né? I'm sorry. E aí eu comecei a falar em espanhol, mas na verdade eu comecei a falar em espanhol com ele, pra tentar alguma coisa, né? E no fim ele não conseguia, tinha um dicionáriozinho, e a gente ficava naquele dicionáriozinho assim, né? Coisa de louco. E não tinha celular, não tinha essa tecnologia toda na época. Isso foi no ano de 2000 e... Já era 2001. Eu fui em 2000 e voltei em 2001. Já era. Então, assim, não aguentei. Agora imagina tu caminhando do lado de Deus. Se tu vai ficar sem conversar com Deus. Então, tem algumas chaves na Bíblia. Uma das chaves está aqui no versículo 3. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Aí a gente pensa, tá, mas quais são os mandamentos? São os 10 mandamentos? Porque vocês já foram contar na Bíblia lá, se tem 10 mandamentos lá? Não. Pra mim tem muito mais, porque tem muito... Não, você tá falando dos 10 lá, dos 10 do Antigo Testamento. Tu vai lá e aí tu conta aquilo, parece uma contagem meio louca, né? Eu acho aquilo super louco. Quem diz que é 10? Né? A teologia diz que são 10. A teologia diz, né? Mas aí tu chega lá em Deuteronômio 28. Aquilo não são mandamentos? Se tu obedecer ao Senhor teu Deus, se tu fizer tudo isso, se tu, essas bênçãos te alcançarão. Porém, contudo, se tu não obedecer, aí tem uma carrada de coisa ruim que vem. Abençoado, falando das boas, né? Serás ao entrares e ao saíres. Ai, que coisa mais tremenda, gente. Quer dizer que é onde tu vai, tem bênção para os animais. Tu vai ser abençoado, quer dizer, em todos os lugares que tu for, tu carrega. Olha que forte isso, tu é um carregador da bênção de Deus. Glória a Deus. Que tremendo. Isso que a gente está falando de Antigo Testamento. Nem tinha Jesus na época. Aí nós vamos para o Novo Testamento e tem aqueles 2 que todo mundo... os 2, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Eu gosto de aumentar. Dizer que com tudo, tudo, tudo. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não vou tomar agora. Mas se quiserem trazer água para mim, eu agradeço. Mas vamos lá. Eu quero falar com vocês. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Eu quero repetir esse versículo.
Versículo 5. Alguns eu quero frisar aqui. Quem teria possibilidades de lutar e vencer o mundo a não ser crendo que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? Lutar e perder para o mundo? Está escrito aqui? Vocês estão comigo, irmãos? Lutar e perder o mundo? Perder para o mundo? Não, lutar e vencer. Significa que quem luta Vence. Essa semana eu estou assistindo uma série de vídeos sobre pornografia. Eu não tenho esse problema, irmãos. Já vou deixar bem claro. Porém, é o maior problema hoje entre a juventude, é a pornografia e a masturbação. E não é só a juventude, né? Mas como eu trabalho diretamente com juventude e cada vez mais cedo. Então eu tenho assistido uma série, primeiro eu assisto, aí se presta, eu compartilho com meus alunos. E aí eu tava vendo os comentários, que eu gosto de ver os comentários também, do vídeo, e tinha um cara que disse assim, que a gente é carne, que tu nunca, obrigada, nós como carne, nunca vamos conseguir vencer a carne. Nunca, ele disse. A gente vai lutar e vai conseguir vencer uns 3 meses, mas depois vai cair de novo. E falando da área sexual, tá? Masturbação e sexo. Vai cair de novo, porque é o homem, a mulher é diferente. A mulher é diferente. O homem não resiste. E aí Jesus entende, e Jesus perdoa, porque ele sabe que é a carne. Gente, Não está escrito isso na Bíblia. óbvio, o que está escrito aqui é o seguinte, ó. Quem teria possibilidades de lutar e vencer o mundo a não ser crendo que Jesus é verdadeiramente Filho de Deus? Tá lá na lista. Ou seja, se nós temos Jesus verdadeiramente na nossa vida, a gente consegue lutar e vencer. Não vai ser fácil. Obviamente não vai ser fácil. Eu tô falando de pornografia e sexo fora de casamento e masturbação, mas pode levar isso para qualquer coisa. Tem gente que tem problema de roubo. Tem gente que tem problema de mentira. Tem gente que tem problema de enganar os outros. Cada um tem a sua área, irmãos. E aí eu posso dizer, mas o meu pecado é maior que o teu, minha luta é maior que a tua. Tu não sabe. Quem tem a luta, para ele, aquela é a pior. Se a luta do irmão é contra a mentira, e ele nunca teve problema com pornografia, para ele a mentira vai ser do mesmo tamanho da pornografia para o outro que não consegue se livrar. As pessoas, elas julgam do seu ponto de vista e não existe isso. A gente tem que julgar à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz. E para Deus, pecado é pecado. Né? Já diz aquela musiquinha, pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Né? Então já diz a musiquinha que a gente ensina lá para as crianças. Agora, como é que a gente faz então? Como é que a gente anda? Daí uma irmã nesses comentários, ela começou, uma mulher. Porque daí o cara disse que para as mulheres é fácil. Não tem problema. Gente, não é verdade. O que eu tenho de aluna que teve problemas com essa área de pornografia e masturbação. Então, o que acontece? A gente tem que riscar o pecado da nossa vida. Seja ele qual for. Seja ele uma caquinha, que a gente considera caquinha, seja uma coisa média, seja uma coisa gigantesca ou grande. Por quê? Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E para caminhar com Deus, nós precisamos riscar essas coisas da nossa vida. Então vamos, agora eu vou pegar meu celular e nós vamos caminhar um pouquinho. Vamos lá para Colossenses, capítulo 1. Irmãos, eu aconselho, leiam Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, leiam Judas, amo o livro de Judas. Leiam esses livrinhos ali, aqueles pequenininhos, tem tanta preciosidade ali, tem tanta pérola ali, tem tanta coisa incrível ali. Acharam aí? Sim. Colossenses, qual o capítulo? Capítulo 1. Versículo 11. E aí eu vou ler no celular porque essa versão ela é fantástica. Então tá lá Paulo falando, né, dando as recomendações, e aí ele diz assim: também pedimos que se fortaleçam com todo o glorioso poder de Deus para que tenham toda a constância e a paciência que necessitem.
Então, como é que a gente começa a obedecer? Como é que a gente começa a vencer isso? Se fortaleçam com todo o glorioso poder de Deus para que tenham a constância e a paciência necessárias. Constância. O que é constância? Algo contínuo. Exatamente, algo contínuo. Quanto tempo a gente precisa para gerar um hábito nas nossas vidas? Comprovadamente de 21 a 30 a 40 dias, dependendo Do que pessoa for, pra pessoa. e de pessoa a pessoa. 21 para De 21, mas 21 dias é o mínimo É o mínimo que nós precisamos fazer todo dia para gerar um hábito nas nossas vidas. Isso é constância. Depois que nós fazemos aquilo forçadamente, porque às vezes é forçado, É verdade. né? Forçadamente, tu te força, quando tu vê, se torna natural. E é isso que nós precisamos, naturalizar os mandamentos de Deus, aquilo que Deus tem mandamentos específicos para cada um de nós. Tem coisas que eu posso fazer. Tem coisas que eu não posso fazer. Mas vocês podem. Para vocês não tem problema nenhum. Para Marlise tem coisas que ela não pode fazer de jeito nenhum. E eu posso. O que é isso? Isso tem a ver com chamado. Dependendo do chamado de cada um de nós, nós podemos certas coisas ou não. É verdade. Porque tem pessoas que o chamado é de um nível... Todos somos chamados a ser santos, amém? Sede santos como eu sou santo, disse o Senhor. Depois Paulo repete, né? Sede santos como... Sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, sede, ele, Paulo também fala, sejam santos como eu sou santo. Então, nós temos... A santidade, ela é para todos nós. Mas existem alguns níveis mais profundos de coisas que a gente pode pensar assim, nossa, mas que... Isso é demais, isso é exagero. Não é exagero. Tem a ver com o chamado daquela pessoa. O chamado. Por exemplo, tem pessoas que podem assistir séries de televisão, séries, pode ir cinema, pode fazer tudo. Tem pessoas que não podem. Por quê? Porque isso é um roubador. Tem pessoas que quando começa a assistir uma série, ela tem que assistir tudo. E rouba o tempo de Deus na vida dela. Tem pessoas que têm... eu, por exemplo, se largar um livro na minha mão, num toque eu leio. Eu amo ler. Amo ler livro. Eu acho que desde o início do ano até agora eu já li em torno de uns 40 livros. Nossa, não. Pequenininhos, assim, ou grandinhos, mas eu já li um monte. Aqui no celular, nos aplicativos. Às vezes eu chegava, teve final de semana que eu praticamente não saí da cama lendo. Cristão, livro cristão. Aí tu pensa assim, nossa, mas qual o problema de ler livro cristão? Mas naquele final de semana que eu li, eu orei bem pouquinho. Vocês entenderam? O que eu tô querendo falar? Ah, mas o livro era cristão. Mas o livro era cristão. Não é nem 8, nem 80, 44, que é o ponto de equilíbrio que eu vou sempre dizer para nós. Vamos continuar? Versículo 12. Aliás, antes ainda, eu vou começar de novo. Também pedimos que se fortaleçam com todo o glorioso poder de Deus para que tenham toda a constância e a paciência que necessitam. O meu desejo é que estejam cheios de alegria. Aonde que tu tá lendo? Eu estou lendo na minha versão. A minha. 11. 11. Capítulo do... Do primeiro. 11. E deem, meu desejo é que estejam cheios de alegria e deem sempre graças ao Pai. Ele os tornou aptos para que participem da herança que pertence ao seu povo, o qual vive na luz. Pois ele nos resgatou do reino da escuridão e nos trasladou ao reino do seu Filho amado, quem comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, olha que interessante. Deus nos resgatou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Hoje eu lendo esse versículo de novo, eu me dei conta de uma coisa. Reino fala de governo. Reino fala de governo. Governo tem a ver com domínio.
A gente acha, às vezes a gente não interpreta as palavras. A gente lê reino das trevas, reino da luz. O mundo jaz no maligno, trevas é o diabo. Mas olha quanta coisa está por trás dessa palavra. Nós não estávamos só nas trevas. Nós éramos do reino das trevas. O reino fala então de governo, de autoridade. Havia alguém desse reino que tinha autoridade e exercia governo sobre as nossas vidas, gente. Então a gente não era só pessoas que não tinham Jesus. Nós, de fato, pertencíamos a outro rei. Nossa, É outro reino, né? cruz credo. É forte Ainda bem isso. que Deus me resgatou. Ainda bem que Glória Deus a nos Deus. resgatou. Porque hoje, Que tremendo. quem reina sobre nós é o Rei dos Reis. Aleluia. Verdade. É o Rei dos Reis. Então, por mais que as pessoas possam dizer assim, mas o diabo não é rei de verdade. Ok, ele não é. Mas a Bíblia fala de principados e de potestades. E ele, do mundo, jaz no maligno. Esse reino das trevas tem rei, irmãos. Não é rei verdadeiro. Não agora na nossa vida. Mas para quem não tem Jesus, ele é o rei de verdade. Ele é o único rei das pessoas que não têm Jesus. E isso é muito forte. E o reino dele, com a realidade dele, das trevas, está dentro. É semente dentro da alma e do espírito das pessoas que não têm Jesus. Olha quanta coisa o Senhor nos livrou. Glória a Deus. Glória a Deus. A Aleluia. gente no mundo andava de braço dado com esse rei das trevas. Misericórdia. A gente no mundo fazia tudo o que o príncipe das trevas queria. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Mas com Jesus, Ai, obrigada, Jesus. ele nos resgatou do reino da escuridão e nos trasladou ao reino do seu Filho amado, quem comprou a nossa liberdade. Nós temos alforria, irmãos. Nós fomos alforriados desse inferno, dessa morte eterna. E por quê? Pelo quê? Pelo sangue poderoso de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos saltar um pouquinho. Mas, Mi, se o povo de Deus não se sujeitar a Deus, Volta a andar de braço dado com o outro. resistir, ele tem que se sujeitar a Deus primeiro. Resistir ao diabo. Aí ele vai fugir de vós. Por isso Exatamente. que muitas vezes acontece a confusão. Exatamente. Esse é o maior engano que tem hoje. É ensino, e tem versículos que falam disso, depois eu vou resgatar isso. Mas um dos maiores enganos hoje é usar a palavra fora de contexto. Amém. A Bíblia É fora de verdade. contexto é pretexto para do pecar. diabo. É pretexto para pecar, é pretexto para justificar a sua carnalidade, verdade. é pretexto para fazer a sua própria vontade. É verdade. E dessas palavras fora de contexto é isso que a Mara falou agora. As pessoas dizem assim, como é que ela diz? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Irmãos, que força que a gente tem em nós mesmos para resistir ao diabo. Que força que a gente tem. O versículo de antes, ele diz o quê? Que é o que a Mara diz. Sujeitai-vos. Tem que estar junto com Deus. Aí que tu anda com Deus, tu te sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e então ele fugirá de vós. Mas não é na primeira que ele foge, porque ele tenta de um jeito, ele tenta do outro. A Bíblia diz que por 7 caminhos ele virá contra nós. Aliás, por 7 vezes ele virá contra... Não, 6 vezes. 6 vezes ele virá contra nós, e na 7ª ele fugirá. Mas eu gosto também daquele outro capítulo que diz assim: por um caminho ele veio contra nós e por 7 fugiu. Então na 7ª vez, quando ele vir lá, ele vai vir por um caminho, na 6ª, mas vai fugir por 7. Ou seja, vai fugir desbaratado. Exército desesperado, fugindo um para cada canto. Amém? Amém. Assim seja. Irmãos, olha o versículo 19. A gente vai dar uns saltinhos e eu vou compartilhar com vocês o que o Senhor ministrou no meu coração. Pois a Deus, em toda a sua plenitude, lhe agradou viver em Cristo. Ai, que tremendo isso aqui. E por meio dele, Deus reconciliou consigo todas as coisas.
Ele fez a paz com todo o que existe no céu e na terra por meio do sangue de Cristo Jesus. Versículo 23. Porém, devem seguir crendo nesta verdade e mantendo-se firmes nela. Não se distancie da segurança que receberam quando ouviram as boas novas. Essa boa nova tem sido pregada por todo mundo e eu, Paulo, fui designado servidor de Deus para proclamá-la. Assim como nós hoje fomos designados proclamadores das boas novas. Amém. Amém? Mas olha o que diz aqui. É requerido de nós firmeza para permanecer em Deus. Dessa versão que eu estou ouvindo aqui. É requerido Fala de fé. nós firmeza para seguir a Deus e santidade. E olha o que diz esse versículo aqui, ó, mantendo-se firmes nela. Irmão, manter firme é o seguinte, ó, bateu água na direita, a gente finca o pé. Caiu temporal na esquerda, a gente finca o pé. Veio ventania pelas costas, a gente finca o pé. Por quê? Porque aquele que está firmado na rocha, jamais será abalado. pode acontecer de tudo em volta, firme fica. Firme está, firme fica. Firme está, firme permanece. Então é isso que essa palavra está dizendo para nós. Vai comigo para o capítulo 2. Versículos 13 e 4. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e o conhecimento. Nossa, quando eu li esse versículo, eu me apaixonei pela Bíblia. Eu fiquei um tempão só nesse versículo. E disse, mas que coisa mais linda isso aqui, Senhor. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele é Jesus Cristo. Então, quando a gente não sabe como fazer, Senhor, eu não estou sabendo como fazer. Eu estou pecando nessa área e não estou conseguindo, Senhor. Nele tem a sabedoria. Nele tem o conhecimento. Para te livrar disso. Dele vem a estratégia. Nele estão as fontes eternas de tudo que nós precisamos aprender. E tudo que nós precisamos receber também para vencer. Mas isso aqui é demais, irmãos. Olha, todos os tesouros da sabedoria. Sabedoria, do conhecimento. E eu lhes digo, versículo 4, eu digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos engenhosos. Aí entra aquilo lá. Aí entra a distorção da Bíblia. Aí entra as patifarias. Vou usar uma palavra que o vovô dizia. As patifarias de falsos mestres, de falsos pastores, de falsos apóstolos, de falsos evangelistas, de falsos cristãos, de bodes vestidos de ovelha dentro, misturados. Joio misturado, cresce misturado. Aquele que não está firme em Jesus, aquele que não está firme, unido na sabedoria e no conhecimento de Deus, aquele que não está... afaste-se, olha o que diz lá que eu li antes no 1 João 5, afaste-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Quantas igrejas a gente viu aqui no Rio Grande do Sul começarem lindas, começarem com fome e sede de Deus, de buscar a Deus, de adorar a Deus, aí começaram a crescer, aí os dízimos começaram a aumentar, aí o dinheirinho que entrava não dava mais só para pagar o aluguel, dava para pagar a luz também, aí começou a crescer. Vai crescendo, né? Vai crescendo. Pode crescer, irmãos. O problema é quando a riqueza toma o teu lugar no teu coração. O problema é quando o dízimo toma o lugar de Deus no teu coração, no meu coração. O problema é quando o engano... agora eu sou apóstolo. Ai, que bonito ser apóstolo. Reino de homens. Isso não é o reino de Deus. Isso é reino de homens. Porque... quando enche, o Espírito Santo não comanda mais.
que eles não deixam. Exatamente. Os homens, eles não permitem mais que o Espírito Santo continue no governo da igreja dele. Lembra que Jesus disse, vovô? A igreja não é minha, por isso que quem vai subir é a noiva. Não Exatamente, a mãe está lembrando. Os homens roubaram. Os homens, que Jesus falou pro vovô, os homens roubaram a igreja. E ladrão não entra no céu. Ladrão não entra no céu. Mas é pouca coisa. Roubaram as ovelhas, então, porque os pastores são pastores das ovelhas de Jesus. Eu tinha um amigo pastor que ele dizia assim, nós pastores não somos pastores, nós somos os Cães ovelheiros. aqueles que cuidam do rebanho do seu Senhor. Então, terrível essas coisas que acontecem. Só que, gente, isso vem de um jeito bonito. Vem linda essa teoria. Aí eles pegam lá Efésios que diz, não, o Senhor está restaurando os 5 ministérios. A uns deu apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, também pastores e mestres. Está lá em Efésios. Já está aqui. E eles usam isso e falam, e tem um florido na boca, e destilam um mel naquela boca, que a gente olha e diz, nossa, que tremendo! Que tremendo isso! Olha só! Olha o que Deus está fazendo! E aí a gente vai vendo, a Bíblia diz que pelos frutos seremos conhecidos. Pelos frutos seremos conhecidos. E aí a gente vê essas igrejas que crescem como um desses apóstolos que nós vimos ser consagrado. No ano seguinte, quando a gente voltou na cidade, estava desviado. Hã? What? O que aconteceu? O que passou? O que passa? Né? Então, teorias bonitas, irmãos. Floridas. A gente tem que ficar aí na palavra. Lhe digo isso a vocês, para que ninguém os engane com argumentos engenhosos. Versículo 7. Aliás, o 6. Portanto, da maneira que receberam a Cristo Jesus como Senhor, agora devem seguir os seus passos. Amém? Amém. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Arraiguem-se profundamente em Cristo e edifiquem toda a vida sobre Ele. Olha que forte isso. Edificar é construir, arraigar é fundamento, é firmar, é fincar as raízes lá no fundamento que é Jesus Cristo de Nazaré. Então a fé de vocês se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e transbordarão de gratidão. Glória a Deus. Não permita que ninguém os enrole com filosofias ocas e disparates eloquentes. Olha só isso aqui, disparates eloquentes. Porque se viessem e dissessem para nós assim, por exemplo, vou usar um exemplo esdrúxulo, inclusive. Nossa, hoje eu recebi com uma nota de R$200. Posso te pagar com ela porque eu não tenho uma nota menor? Aí tu vai lá e tu pega assim, pode, paga para mim então com R$200. Existe essa nota, irmãos? Não. Ninguém diria pode me pagar com essa nota de R$200, porque todo mundo sabe que ela não existe. Isso não é um disparate eloquente. Eloquente é sedutor. É sedutor. Não permitam que ninguém os atrapalhe, os envolva, os enrede com filosofias ocas e disparates eloquentes que nascem do pensamento humano e dos poderes espirituais deste mundo e não de Cristo. Lembra aquilo que eu falei de reino? Um reino tem um rei, mas um reino também tem regras. Mas aí está escrito pensamentos humanos. O vovô sempre dizia que por causa dos pensamentos humanos, o homem querendo as coisas do seu jeito, colocou a carne no centro e não mais o espírito. Exatamente. Aí esse versículo fala dos pensamentos, da humanidade do homem. Da humanidade do homem, mas também está falando que essa humanidade é inspirada em pensamentos demoníacos. Deste reino. Não é só uma natureza humana.
É uma natureza humana dominada por um rei, que é o rei das trevas. A palavra diz que a sabedoria do homem é animal, carnal e diabólica. Isto. E A enganadora. palavra diz. Porque enganoso é o coração do homem. mais E a do que nossa qualquer sabedoria coisa. vem do nosso coração. Amém, irmãos? Então nós temos força para obedecer aos seus mandamentos quando edificamos toda a nossa vida em Jesus. Toda a nossa vida significa todas as áreas da nossa vida. Tem sonhos, irmãos, que eu tenho desde que me converti que ainda não se realizaram. Agora, ai, até agora não aconteceu. Vou largar esse Jesus que não faz o que eu quero. Chinelo na bunda, né? Vara no lombo. Gente, se Jesus nunca cumprir um sonho meu, eu já sou muito bem-aventurada só por ter a vida eterna. Verdade. Estamos prestes a cumprir um grande sonho, né, Paty? Breve capítulo, cenas do próximo capítulo. Não é agora, mas quando acontecer a gente conta. Estamos breve a cumprir a vida, estamos beirando já, sentindo o cheiro das águas. Mas mesmo que isso nunca viesse a acontecer, nunca. Mesmo que todas as minhas orações fossem frustradas, irmãos. Só o fato de termos a salvação. Meu Deus do céu. É tudo. A gente reclama porque a gente é carnal ainda. Essa área que faz a gente reclamar ainda é carnal. Tem que afogar de novo esse velho homem desgraçado que está sempre querendo ressuscitar dos mortos. Tem que afogar todo dia, que nem diz Martinho Lutero. Lembra daquela frase? Eu amo aquela frase. É o que o desgraçado, Sabia, né? Ele fala: pensei que havia afogado o velho homem nas águas do batismo, mas descobri que o desgraçado sabia nadar. Essa é a maior verdade da nossa vida. A gente tem que matar esse velho homem todo dia, irmãos. Morrer a cada dia. Morrer. Negar a si mesmo e tomar E porque morrer é lucro. Morrer é lucro. E viver é Cristo. O que passa disso é de procedência maligna, é engano, é engano. Então quem quer ter uma vida com tudo certinho, bonitinho, perfeitinho, florzinha, cor de rosinha, casa da Barbie, quem quer essas coisas não são a realidade, porque a Bíblia diz no mundo, e Jesus disse: tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Glória Então, irmãos, vai acontecer coisa e a gente tem que vigiar a língua para não murmurar. A gente tem que vigiar o pensamento. Essa semana eu estava conversando com meus diretores, nós falando sobre a mente, e a gente chegou àquela conclusão que a mãe sempre fala: a mente mente. Mente. Dá argumento pra alma, chororô. Dá argumento para uma chororô e te convence que aquilo que tu vai fazer não é tão errado assim. Aí depois Ou te convence ainda que Jesus vai te perdoar, porque ele entende. Que nem aquele irmãozinho lá da internet. Ele entende, gente. É o evangelho do amor, só do amor. É. Evangelho do amor. Aí vai ficar. Vai, É só do o amor. reino de Deus é um reino de paz, Justiça. justiça. Não é só de Deus, amor, e não é só de amor. Deus é justo comigo, com vocês e com o diabo. Porque se a gente abre brecha na nossa vida para ele agir, ele vai diante de Deus nos acusar, porque ele é o acusador. E aí o Senhor vai dizer assim: mas eu não queria. Quisera eu não permitir, mas o meu filho está ali escancarando as portas, dizendo: venha a mim. Então a gente tem que andar com Deus significa negar-nos. Mas é Jesus disse, tremendo aquele isso. que negar-se a si mesmo. Jesus disse O isso. apóstolo Paulo aconselha a nós ter a mente de Cristo. E como é que a gente tem a mente de Pegar nossa Cristo? mente e jogar na lado do livro. Como é que a gente tem essa mente? Como é que a gente tem essa mente? A Bíblia diz: renovai a vossa mente. É imperativo. É imperativo. Nós temos que. Nós, atitude nossa. Como é que a gente renova? Bíblia. fazendo o que tá escrito Bíblia, no Evangelho. Bíblia, 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 irmãos. Eu posso não entender, eu posso achar que é exagero, mas se está na Bíblia,
pratica. Pratica. Amém? E se não entende, pede sabedoria que o Senhor dá. Aqui, ó, o que eu acabei de ler antes, no versículo 3 e 4. A nossa mente precisa amar, conhecer a sabedoria e amar o conhecimento de Deus. Amém? Versículo 14 do mesmo capítulo. Jesus anulou o edito com os cargos, com as... Que versão tem na de vocês? Com as acusações, E havendo riscado escrito de dívida que havia transgressões, contra nós nas suas ordenanças. cédula. Cédula de quê? Contra as nossas... Ali só de cédula. É. Aqui, na minha versão diz assim, Jesus anulou a ata com os cargos que havia contra nós e a eliminou cravando na cruz. Glória a Deus. Está eliminado. Está eliminado, irmãos. Glória a Deus. Dessa maneira desarmou. Olha aqui quando eu falei que era um reino, todo reino tem um rei, todo reino tem uma autoridade, todo reino é um governo. Lembra que eu falei lá no início? Olha o versículo 15. Dessa maneira desarmou aos governantes e às autoridades espirituais, os envergonhou publicamente Aleluia. com a sua vitória sobre eles na cruz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Envergonhar. Principais e potestades. Envergonhar. Sabe, eu sempre fico desejando assim, ser que nem... Não passar o que já passou, né? Porque ninguém deseja aquilo, só louco para desejar aquilo, né? Não sou hipócrita. Aí, eu sempre ficava imaginando aquela parte. O diabo passando lá, né? Circulando a terra e chega diante de Deus. Dá uma visitinha para Deus, né? Aí Deus olha assim para... Viste a minha serva, Michele? Olha lá. Menina dos meus olhos. Bah! Eu fico assim, né? A gente gaudera aqui, né? Bah! Eu já fico assim. Claro que a gente, hoje, como eu estou, eu quero ser a menina dos olhos de Jesus, mas eu tenho muita coisa que eu tenho que aplicar disso aqui que eu estou ministrando. Porque a espada a espada é a palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes. Então ela serve para lá, mas ela está me talhando aqui também. Ela está me podando aqui também. Ela está ministrando primeiro a minha vida. Porque antes de compartilhar com vocês, Deus pegou isso aqui. Olha isso aqui. Pô. Tem que tomar um gole d'água. Paciência na internet, irmãos. Se tu ficar até meia-noite pregando, eles dizem que eles vão ficar. Meu Deus, que horas são? Eu trabalho amanhã, né? Eu trabalho amanhã. Eu não olho para relógio não, irmãos. Então, alguém tá com pressa aqui? Eu trabalho amanhã. Alguém mais trabalha amanhã? Eu não. Tu trabalha amanhã também. Então, as duas trabalhamos amanhã. Mas amém. Então, vamos adiante. A nossa vitória sobre todas as áreas da nossa vida foi determinada. Isso aqui que eu achei tremendo, irmãos. Eu anotei para não esquecer. A gente pensa, a nossa vitória foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. A nossa vitória, ela foi, esse verbo ser, 2 momentos. Mais 2 momentos. Hoje que o Senhor ministrou meu coração. Porque a nossa vitória foi, número 1, determinada no Éden. Número 2, realizada, concretizada na cruz. Aleluia. Porque lá no Éden, lá no Éden, Deus disse: diabo, Satanás, vai nascer um filho de uma mulher dessa aí que tu enganou, desses 2 Jacós aí que tu enganou, vai nascer um homem que vai esmagar a tua cabeça. Glória a Deus. Amém. Então lá já foi, verbo ser, já foi o início, o princípio da nossa vitória. Depois, quantos anos depois ela veio a realizar-se? E quantos anos depois da sua realização nós nascemos? E ela se cumpre em nós todos os dias. Isso é tremendo. Glória a demais. Deus, glória a Deus, glória a Deus. A palavra é demais, né? Eu me empolgo assim compartilhando a palavra. Eu amo essa palavra. Deus é demais. O amor de Deus é demais. Glória de Deus Agora é demais. eu quero compartilhar algumas coisas bem práticas. Vamos lá para o capítulo 3? 3. Tudo em Colossenses.
Podia ter entrado também em Filipenses, mas hoje, irmãos, é Colossenses. Sobre Filipenses nós conversamos outro dia, amém? Aqui, orientações práticas. Porque a gente diz assim, mas tem que renovar a mente, que eu vou usar o que eu acabei de falar. Mas como é que a gente renova a mente? Tu tem que mudar de atitude, mas como é que eu mudo de atitude? Tu tem que ser uma nova criatura, mas como é que eu sou uma nova criatura? Então, é tanta coisa que a gente precisa, que a gente olha, a Bíblia fala tudo, porque Jesus é a fonte de todo conhecimento e de toda sabedoria. Então, irmãos, quer saber como? Vou te dar o primeiro segredo. Intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus, quem tira tempo de adoração, já é mais do que vencedor. Glória a Deus. Porque quando tu vai adorando o Senhor, quantas vezes eu cheguei na presença de Deus e disse assim, Senhor, de verdade, não tô com a menor vontade hoje, tô até brava. Quantas vezes? Quantas vezes eu cheguei lá e disse, Senhor, eu não tô com vontade de adorar hoje, mas eu tô aqui, ó. Aí hoje, como é que eu faço com Deus hoje? Eu chego assim, Senhor, o Senhor viu? Eu tô aqui, eu consegui. Eu comemoro os momentos que eu já não falo, eu não tô com vontade. Não, agora eu comemoro. Olha só, eu tô aqui, Senhor. E tô dizendo, sabe o quê? Eu vim só para dizer que eu te amo. Aí começa a dizer que amo. Aí amo, não consigo mais parar de dizer que amo. Eu fico, sei lá, quanto tempo dizendo que amo. Nisso, tu vai atraindo a presença do Senhor. Porque qual é o Pai? Eu sinto a presença de Deus muito forte agora. Muito forte mesmo. Aleluia. Aleluia. Pura, shine, casta, escura, A veracidade dessas palavras, irmãos, da chave que isso é para a nossa vida. O Senhor, qual é o Pai que quando ouve o filhinho, que nem o João que está aqui, pequenininho, porque para Deus nós somos assim, pequenininhos, a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças. Qual é o pai que ouve o filho dizer assim, ô papai, eu te amo. E não se derrete todo. Eu não sou mãe, mas eu tenho alunos, já tive alunos pequenininhos de 6 aninhos, que eles vinham assim, me abraçavam e diziam, ai maestra. Eles falavam maestra, né? O certo é maestra. Eles falavam maestra. Eu te amo. Ranhentos às vezes, todo sujo de comida, eles vinham me abraçavam e eu tinha um uniforme branco, um jaleco branco. Eles me abraçavam e eu tinha todas as cores das comidas deles depois no meu jaleco. E isso não importava nada, a gente nem dá bola. Porque aí ele dizendo, aquela criança que nem tem esse vínculo de sangue. Imagina nós, que temos o vínculo com Deus do sangue de Jesus. Que tremendo isso. Esse é o maior segredo de todos, irmãos. Porque quando a gente tem essa comunhão, quando a gente anda junto, a gente não consegue ofender. A gente não consegue ofender. Paty, nós somos amigas o quê? 12, 13, 14 anos já. A gente é amiga há muitos anos. Eu não consigo ofender a Paty. Se acontece, e já aconteceu da gente ter coisas pra gente resolver, nunca que foi a Paty querendo dizer pra mim, e eu querendo brigar com ela, a gente se ofender. Nunca. Porque quem tá junto, quem anda junto, não se ofende, se ama. A Paty é uma princesa de Deus na minha vida. Ela é uma bênção na minha vida. É uma pessoa que sonha junto comigo, né, Paty? Eu amo tu, Paty. Deus, isso que eu estou demonstrando aqui é um exemplo daquilo que Deus faz com a gente. Só que ele faz muito mais intenso. Porque ele vem, filhinho, vem cá.
E Ele abraça a gente. Sabe, eu não sei se alguém já teve essa possibilidade de sentir o perfume, o bom perfume de Cristo. Aquele perfume não existe outro, irmãos. Não existe outro. E tu sentiu o bom perfume de Cristo. Eu me sinto abraçada por Ele. Eu me sinto envolvida por Ele. Ninguém consegue viver uma vida de pecado se anda com Jesus. Se tem intimidade com Ele, se tem comunhão com Ele. Não consegue. Não consegue. É impossível. É impossível. Por isso que eu digo que é possível sim viver sem pecar. A gente escorrega em pequenas coisas. Mas tu tem tanto temor de Deus dentro de ti que tu não tem coragem de pisar na formiga, como eu contei outra vez aqui. Tu tem tanto temor e não é um temor de eu vou pro inferno. É aquele temor de magoar o coração de Jesus. Ele é a melhor pessoa que existiu nessa terra. Ninguém é como Jesus. Ninguém nos ama como Ele nos ama. Vamos ler aqui. Não consigo ler. Vida nova com Cristo. Diz minha versão aqui. Não é minha, né, irmãos? Não foi eu que traduzi. Já que vocês foram ressuscitados a uma vida nova com Cristo, coloquem a vista, coloquem os olhos, coloquem a mira nas verdades do céu, onde Cristo está assentado em um lugar de honra à direita de Deus. Quando o nosso foco de vida está no reino de Deus, nos céus, onde está lá Jesus assentado à direita de Deus Pai, e onde está o vovô, daqui uns dias a gente vai encontrar com ele. Aleluia. Onde estão os nossos amados, onde está Paulo, onde está Davi, Moisés. São meus gatinhos. Pensem nas coisas do céu e não nas da terra, pois vocês morreram para esta vida e a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Assim, versículo 5, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que querem nascer dentro de vocês. Não tenham nada a ver com a imoralidade sexual, com a impureza, com as... Como é que diz na versão de vocês isso aqui? Apetite desordenado. A minha diz baixas paixões e os maus desejos. Concupiscência e avareza. Não sejam avaros. Como é que fala em português, gente? Avarentos. Não sejam avarentos, pois a pessoa avarenta é idólatra, porque adora as coisas deste mundo. Versículo 8. Mas agora, esse é o momento de eliminar a ira de Deus, a fúria, de eliminar a ira, a fúria, o comportamento malicioso, a calúnia e a linguagem suja. Tem tanto crente que fala palavrão e acha que não é palavrão. Irmãos, a palavra com M é palavrão. Tu pode querer te convencer que não é, mas é. E mesmo que tu possa dizer, mas no mundo hoje não é, na realidade hoje não é. Mas é uma linguagem suja. É sujo. Não mintam uns aos outros, porque vocês já foram tirados da velha natureza pecaminosa e de todos os seus atos perversos. Vistam-se com a nova natureza e se renovarão à medida, olha o que eu falei antes, medida que aprendam a conhecer o seu Criador e se pareçam mais a Ele. Quanto mais nós adoramos, mais nós nos aproximamos. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais entendemos a mente de Deus, mais nos aproximamos do nosso Criador e mais nos tornamos parecidos com Ele. Eu quero ser cada dia mais parecida com Ele. Amém. Eu quero, não é... Irmãos, a gente pode dizer assim, mas isso é muito difícil.
Eu vou ler aqui de novo. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis. Pois todo filho de Deus pode obedecer-lhe derrotando o mundo. Com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Se a Bíblia diz que não é difícil, irmãos, toda e qualquer desculpa que nós dermos não será justificativa. Por quê? Porque a Bíblia não mente. E cristãos são pequenos cristos. E tem cristãos que não podemos ser cristãos com mau testemunho. Não é cristão. Cristo não é cristão. Não é cristão, daí é só crente. Só crente. O crente até o diabo é, exatamente. Essa vida de capa a capa, mas não serve. Versículo 2. Dado que Deus nos elegeu para que sejamos o seu povo santo, olha a santidade, e amado por ele. Eu estou mudando aqui, está escrito vocês, eu estou lendo em primeira pessoa do plural, tá? É o 12? É o 12. Dado que Deus nos elegeu para que sejamos seu povo santo e amado por ele, nós temos que vestir-nos de terna compaixão, bondade, humildade, gentileza e paciência. Olha que forte isso aqui. Quantos de nós não temos compaixão? Compaixão, irmãos. Sejam compreensivos com as faltas dos demais e perdoem a todo aquele que os ofenda. Quantos de nós somos rancorosos? E ainda fazemos fofoca. Ai, olha só, a fulana aquela vez me traiu. A fulana aquela vez fez isso e aquilo contra mim, mentiu pra mim, mentiu blá blá. Perdoa e lança no mar do esquecimento, assim como Deus faz com o teu pecado e com o meu pecado. Sobretudo, vistam-se de amor, o qual nos une a todos em perfeita harmonia. Que tremendo. Versículo 17. E tudo o que façam ou digam, façam como representantes do Senhor Jesus e deem graças a Deus Pai por meio dele. Amém, irmãos? Amém. Depois tem outras orientações ali, mas vocês podem ler depois. Eu senti que o Senhor queria que compartilhasse até aqui. Aqui não tem desculpa pra gente. Não tem desculpa, tá tudo escrito aqui. Eu queria pedir para todos nós, inclusive quem está na internet, aproveita essa oportunidade, porque Jesus também está na tua casa, irmãos. Amém. Nós tirarmos um tempo de sondarmos a nossa vida. Porque se a gente ler a Bíblia, não refletir profundamente, não colocar, passar essa palavra toda como na nossa vida, como um alinhamento, se nós não trazermos para a nossa vida essa palavra, a gente vai ser simplesmente leitores. Seremos leitores da Bíblia. Mas a Bíblia está aí para nos transformar. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas ele também é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então nós lemos Jesus hoje. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que nós fechássemos os nossos olhos, vai passar um louvor, e que nós meditássemos durante esse tempo, e cada um faça a oração por si mesmo, depois no final a gente ora. Mas meditem no que essa letra fala, porque existe um propósito e um chamado para cada um de nós, irmãos. E o diabo tem atuado para roubar esse propósito, para anular a missão de cada um de nós. Amém? Vamos orar? Oxi Romana Surya Larabas. Não é tarde para andar com Jesus.
tens um plano para nós, Senhor. É um plano tremendo, é um plano maravilhoso e certamente poderoso. Nós queremos andar contigo, Senhor. Nós queremos andar contigo, Jesus. Andar com Ele essa noite. Aceite esse convite. Deixa Deus entrar no teu coração, irmãos. Deixa Deus entrar naquelas áreas da tua vida que tu tem tido dificuldade, naquelas áreas que são um peso para ti. Abre o coração para o Senhor. Abre o coração para o Espírito Santo agir com liberdade, assim como Ele agia com liberdade no coração de Jesus. Deixa o Senhor agir no teu coração. Aproveita e pede perdão ao Senhor. Pede perdão ao Senhor por ter tomado as rédeas da tua vida. Pede perdão ao Senhor por ter deixado Ele entrar em algumas áreas. Deixa Ele fazer tudo aquilo que Ele quer fazer. Deixa. Abra seu coração, abra sua mente. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba Jesus na sua vida. Receba Jesus na sua casa. Receba Jesus no seu trabalho, na sua escola. Receba o Rei. Ele te convida. Ande comigo, ande comigo. Meu coração, deixa Deus entrar. Eu abro meu coração e eu deixo Deus entrar em todas as áreas da minha vida. Senhor, eu permito a tua entrada nos quartos secretos do meu coração. Eu permito a tua entrada na minha mente, em todos os hemisférios, em todas as zonas cerebrais. Eu permito a tua entrada na minha alma. Eu permito a tua entrada no meu consciente, no meu inconsciente, no meu subconsciente. Eu permito a tua entrada, Senhor, nos meus sonhos. Eu permito a tua entrada, Senhor, nos meus projetos. Eu permito a tua entrada, Senhor, em todo o meu DNA. Eu permito a tua entrada na minha vontade. Eu permito a tua entrada em tudo que eu sou. Eu permito a tua entrada. Nós permitimos, Senhor, e desejamos, abrimos o nosso coração para ti. Senhor, visita-nos, Senhor, aqueles que não são batizados com o teu Espírito, não conseguem encontrar força sozinhos. Batiza com o teu Espírito, Senhor. Visita cada um. Oh Senhor, batiza com fogo cada um de nós.
aqueles que não foram batizados ainda. Sekaioshe Hadarabasuri Barakantoremas. Batiza-nos com o fogo, Senhor, com o fogo da tua glória, e incendeia as nossas vidas, e queime, consuma as amarras, queime, consuma, Senhor, as raízes de iniquidade, as maldições hereditárias, as tranqueiras, os impedimentos. Senhor, eu aproveito e nós em unidade apresentamos a Ti todos os nossos pedidos de oração, aqueles que estão em nossos corações, aqueles que nós temos orado em nossas casas, e eu apresento a Ti também cada pedido de oração colocado na internet desde o primeiro instante que esse culto começou, até aqueles pedidos que sequer foram feitos, mas que estão, Senhor, no clamor do coração dos Teus filhos. Atende esses pedidos, Senhor, atende aqueles que estão de acordo com a Tua palavra, e eu Te peço que surpreenda estes irmãos, surpreenda-os, mas mais do que tudo, gere em cada coração, Senhor, um desejo por andar contigo, e que cada um entenda que são necessárias 21 atitudes, 21 dias no mínimo, com novas atitudes, Senhor. Senhor, ocupa todos os espaços. Sem Ti nós nada somos, nós nada podemos, nós nada conseguimos sem Ti, Senhor. Mas decidimos andar contigo, Espírito Santo, Tu que és o nosso Consolador, Tu que és Deus na terra, aquele que não nos deixou órfãos, porque o Senhor está aqui. Então, Senhor, nós clamamos a Ti, nos dirige, nos ajuda a tomarmos as decisões certas, a termos esses 21 dias de sábias atitudes, a termos 21 dias de busca ao Senhor, de estar contigo, de procurar Te conhecer cada dia mais, a ponto de podermos dizer: antes eu Te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos Te veem, os meus ouvidos Te ouvem, as minhas mãos Te tocam. Aleluia! E o meu coração é um com o Teu. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu oro, Senhor, pelo estabelecimento de um tempo novo em nossas vidas, um tempo de andar com Deus, de andar com Deus, de andar com Deus, um tempo de conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós somos bem-aventurados, Senhor, por pertencermos a um Deus de amor. Aleluia. Obrigada, querido. Obrigada, querido. Obrigada, Senhor. Aleluia. Que glória que nós podemos dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aleluia, aleluia. Alberto Aleva dizia assim: Deus é poderoso. Aleluia. E Ele é. Amém? Quem pode dizer assim comigo: eu sou do meu amado e o meu amado é meu? Eu sou do meu amado e o meu amado é Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu só tenho um arrependimento. Não levar tanto tempo. Na hora certa. É na hora certa.
Glória a Deus por tudo. Deus nunca erra. Amém? Amém. 21 dias, irmãos. Repete É o o que é 21 mínimo. dias que uns não entenderam. Irmãos, para gerar um hábito, nós precisamos, depende das pessoas, mas em média 21 dias até 40 dias para trazer um hábito, transformar algo em um hábito. Mas depende das pessoas, né? Isso não do ponto de vista natural. Então, se o segredo é a comunhão com Deus, nós precisamos gerar esse hábito, porque a gente prioriza tantas coisas, né? A gente está tão acostumado a orar a Deus, mas não estou falando de orar. Estou falando de comunhão, de adorar o Senhor, de estar na presença dEle por Ele. Por Ele, só por Ele e para Ele. Sem olhar para as mãos dEle. Então, nós falamos aqui, para andar com Deus, nós precisamos ter atitudes. Gere esse hábito. Faça um propósito com Deus por 21 dias, no mínimo. Faça mais, faça 30, faça a vida. Faça a vida. Esse é o objetivo. Andar com Deus. Amém, irmãos? Então, se Jesus voltar durante essa semana, nos encontramos na primeira nuvem. Amém? Deus abençoe todos vocês.